Então foi assim, primeiramente, né, eu fiz um aventalzinho de TNT para eles e comprei essas toquinhas, que é a principal acessório para limpeza, para higiene. E quando a gente foi colocar, as toquinhas tudo bem, mas o avental, alguns meninos não queriam colocar. Então o que acontece? Você já puxa para falar que para receber os 9 acessórios, né, que compõem o fruto do Espírito, porque assim, ó, o fruto do Espírito é no singular. Então, não é os frutos, é o fruto. E quando a gente vai fazer um bolo, é lógico que a gente amarra o cabelo, a gente lava a mão, faz toda aquela higiene. Então, primeiramente, você tem que explicar isso. Que na vida do cristão também precisamos de ter a higiene. Precisamos de fazer a limpeza no nosso coração, na nossa vida, pedir perdão. Então eu fiz algumas toquinhas e os aventalzinhos para eles colocarem. E os que não quiseram, eu falei, é necessário para que a gente receba as coisas boas de Deus, é necessário a gente ter a higiene espiritual. Então aí eles todos usaram, né? E assim, comecei assim, eu gosto muito de fazer uma aula onde todas as crianças falam, onde todas participam, porque eles se sentem importantes, eles gostam de dar opinião, de falar, de acertar. Você dá os parabéns, eles ficam maravilhados por ter acertado. Então eu deixei que eles falassem. Então eu perguntei, o que é necessário para fazer um bolo de chocolate? Aí, como todos falam juntos, eu comecei, né, por sequência. Falei, você, Nicolas. Leite. Então, peguei o leite. Próximo. Manteiga. Peguei a manteiga. Aí todos foram falando. Ovo. Pó Royal. Nescau. Esse aqui, trigo. Esse aqui eu improvisei porque eu tô sem trigo. Aí eu improvisei. Açúcar. E para finalizar, né, que um bolo de chocolate tem sempre que ter aquela melequinha marrom, leite moça e o granulado. Então todos falaram, todos se sentiram importantes, né? Eu não vou explicar detalhadamente o que eu ensinei a respeito dos ingredientes, mas eu vou só dar uma pinceladinha, né? Que fala o domínio próprio, né? Isso aqui todo mundo, nós que somos adultos e professores sabemos, né? Que o domínio próprio, que simboliza o nosso trigo aqui, ele tem que ser uma das primeiras coisas, né? O nosso autocontrole. Aí eu falei para eles, na hora da raiva, na hora de brigar com o amiguinho, na hora de xingar, você ter o autocontrole e não fazer aquilo que o Senhor não vai se agradar. Então eu falei do trigo, aí vai o leite, né, que fala da longanimidade, ter paciência, de ser prestativo com aquele que às vezes não entende, aí você tem que explicar. Com aquele que às vezes fala uma coisa e você já falou 3 vezes que não, que Deus não se agrada, mas você explica de novo. Então isso é ser longânimo. Fidelidade, né, que vem da palavra fiel, todos vocês sabem. Porque assim, cada um tem que explicar conforme, porque todos os professores, cada um tem uma maneira, né, de ensinar. Então a minha maneira, eu não vou falar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então o que eu queria passar para vocês era a receita do bolo e os seus ingredientes, né? Então o ovo, que fala da mansidão, a bondade, né, que é o açúcar,
que é o açúcar. O cristão tem que ser... Deixa eu ver aqui. A benignidade e a bondade. Esses dias eu estava falando, meu Deus, é uma coisa, duas coisas muito parecidas. Por que Deus colocou bondade e benignidade no mesmo lugar dos frutos do Espírito? Então Deus me abriu a mente em questão daquela passagem que fala sobre o bom samaritano. O bom samaritano, porque assim, se você for procurar no dicionário, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Mas a bondade e a benignidade não é a mesma coisa. Eu entendo assim, a bondade é uma teoria e a benignidade é a prática. Então elas são vinculadas. Eu posso ser bom, mas posso não ter benignidade. Por quê? No caso do bom samaritano, todos passaram, passou o levita, passou o pastor, e assim, quando veio o bom pastor, ele poderia ter agido só com bondade. Ter ali, porque às vezes a gente vê um mendigo, paga um lanchinho, né? Paga uma comidinha e tchau. A gente deixa ele lá naquela mesma situação. Mas o bom samaritano não. Ele agiu de bondade, né? Curou as suas feridas ali. Mas a benignidade, ela vai além. Então o que ele fez? Pegou aquele que estava quase morto e levou até um lugar onde ele ficaria seguro e pagou. Então isso vai além, né, da bondade. Então por isso é que tem que estar juntos os dois, né? Eu entendi assim, mas você, professor, você pode ensinar da melhor forma. E o que é mais importante sempre quando eu falava um ingrediente, eu colocava, né, na tigela, eu mexia e dava para cada um mexer enquanto eu explicava a respeito do que significava. Então depois veio o royal, né, que é o amor, que faz crescer, que nos faz crescer como pessoa, que nos faz crescer como ser humano, tanto na vida secular quanto na espiritual. Todo mundo que tem amor, ele é uma pessoa agradável, aonde todos querem ficar perto. Então é uma pessoa, né, que o amor, ele é fundamental na vida do cristão. E por último veio, né, para fazer a nossa calda de chocolate, veio a alegria e a paz, que é fundamental também para a nossa vida, né, cristã. Que esses ingredientes são a base do cristão, na verdade, né? E a paz, quando você tem a paz, você certamente é uma pessoa alegre. Então você se torna uma pessoa agradável, assim como o amor. Então cada ingrediente desses, eles são fundamentais na vida do cristão. E se faltar o leite, ou faltar o trigo, ou faltar o ovo, ou faltar a manteiga, ou qualquer outro ingrediente, o nosso bolo não fica bom, não é verdade? Ele com certeza não vai crescer, ou vai ficar com um gosto ruim, diferente, não vai ficar aquela massa fofinha. Então, alguma coisa não dá certo no bolo, porque eu já fiz bolo e deu errado. Então é assim, na nossa vida cristã também. Então nós temos, né, que esses ingredientes se encaixem na nossa vida, no nosso cotidiano. E isso a gente passa, né, para as crianças, porque eles ainda são pequenos, mas quando você ensina com algo que eles podem ver, com algo que eles podem pegar, eles guardam com mais facilidade. Então, a cada ingrediente, como eu estava falando, que eu colocava,
eu pedia para eles citarem. Foi o trigo, o domínio próprio, né? Aí depois a gente colocava mais um ingrediente, eu fazia eles citarem no começo. Vamos lá, primeiro, domínio próprio, paciência, longanimidade, tal, e como o vídeo que vocês viram ali, né? Então é importante que eles guardem isso, não só no coração, mas a mente deles consigam captar, né? Isso que a gente quer passar. E o mais importante para ensinar uma criança é ensinar da forma mais fácil de se entender. Jesus nos ensinava através